Os nossos olhos, se você puder, coloque a mão no seu coração. Hoje é uma noite que Deus quer tratar o profundo do nosso ser. Amado e querido Deus Pai, poderoso Espírito Santo, nesse momento nós queremos mais uma vez, Pai, nos conectar com o céu, Senhor. A Tua presença já está aqui na Tua casa. Que momento maravilhoso de louvor, de adoração, Senhor. E nesse momento nós queremos, Pai, abrir, Senhor, os ouvidos do nosso coração para ouvir a Tua voz, meu Pai. Espírito Santo, fala conosco aquilo que nós precisamos para o hoje. Trata conosco. Pai, nós queremos fechar os ouvidos para qualquer outra voz que não seja a voz do Espírito Santo de Deus. Pedimos, Pai, exorta a Tua igreja, ensina a Tua igreja e edifica a Tua igreja pelo poder que há na palavra de Deus. Nós pedimos que o nome de Cristo venha a ser exaltado. Tu és, Senhor, a voz de muitas águas, que a Tua voz venha a ecoar nos corações. Pai, toda interferência nas mentes e nos corações nesse momento caia por terra, toda dispersão, todo sono, toda distração espiritual caia por terra. Nós agora nesse momento nos abrimos para ouvir a Tua voz, Senhor. Que o nome de Jesus seja engrandecido, Senhor, e nós possamos ser aqui transformados em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje à tarde vim para a igreja. Nós não temos uma agenda como a maioria das pessoas tem, né? Nossa agenda ela é meio bagunçada. Às vezes a gente atende à tarde, às vezes a gente atende à noite, até de madrugada. E eu e a pastora, a gente foi longe à noite, longe à madrugada ainda. E aí eu acordei, vim rápido para a igreja. E aí eu pensei, poxa, culto de Santa Ceia, quero trazer uma palavra assim de alegria, fogo, de glória. Vamos sair daqui pulando. E aí o Espírito Santo veio com um sentimento no meu coração, dizendo assim: você quer isso? Você perguntou se é o que eu quero? Se é como eu estou me sentindo? E eu me lembrei de um texto, põe um texto ali, Pedrinho, 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10, põe ali. Olha só, porque a tristeza, segundo Deus, repete comigo, a tristeza que procede de Deus, produz arrependimento. Amém, igreja? O Espírito Santo falou: meu filho, não está tudo certo. Não está tudo certo. Tem coisas que não estão no seu devido lugar, e eu preciso tratar com a igreja. E hoje, né, você que está nos visitando, por favor, né, essa mensagem provavelmente não vai ser para o seu coração, é para os irmãos da casa. É uma mensagem de exortação, de alinhamento. Deus quer tratar coisas sérias hoje. E quero pedir encarecidamente, né, você que por alguma razão tiver que tomar água e ir no banheiro, tudo certo, mas se você puder, evite isso, tá? Porque Deus quer tratar coisas bem sérias conosco nessa noite. E também, né, quero pedir em relação ao uso do celular, se não for para você ler a Bíblia, por gentileza, né? Agora nós vamos abrir a palavra de Deus, as Escrituras, né? E por respeito e temor a Deus. Amém, igreja? Amém? Evangelho de João, capítulo 15, nós vamos ler do verso 1 a 6. Você pode abrir a sua Bíblia ou acompanhar aqui no telão. João 15, de 1 a 6. Pode deixar nessa aí. Daí quando nós terminarmos, Pedrinho, vai mudar a versão e a gente vai ler de novo em outra versão, tá? Palavras de Jesus aqui, igreja. Eu, Jesus, sou a videira verdadeira. Repete comigo. Jesus é a videira. Tá bom? E o meu pai é o lavrador. Pode repetir. O que Jesus está falando resumidamente? Eu sou uma árvore, no caso ali deu o exemplo da videira, e o meu pai é o agricultor, é o lavrador, aquele que trabalha nessa árvore, poda, né, aduba, trabalha nela, tá bom? Verso 2: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Está falando de quem? Nós somos os ramos. Você pode repetir comigo isso? Nós
somos os ramos da árvore. De novo, vamos lá? Então, Jesus é a árvore, verso 1. Jesus é a árvore, o Pai é o lavrador, verso 2. Nós somos os ramos dessa árvore, tá bom? O ramo que estiver em mim não der fruto, qual que é o verbo ali? Ele o corta, tá? E todo aquele que dá fruto, ele limpa. Pede comigo. Para alguns, virá a poda. Para outros, virá o corte. Amém? E todo que dá fruto, ele limpa, ou poda, depende da versão, tá? Para que produza mais fruto ainda. Repete comigo. Para produzir mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Aleluia. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Olha só, parte B. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira. Óbvio, você pega uma árvore que está dando fruto, seja qual for a espécie do fruto. Maçã, laranja, sei lá, laranja. Você cortou aquele galho. O galho está sozinho no chão, fora da árvore. Pode dar fruto, sim ou não, igreja? Não, é óbvio. É o que Jesus está falando. O ramo não pode estar fora da árvore, porque não produz. Assim, vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu, Jesus, sou a videira. Vocês, os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Repete comigo. Quem permanece em Cristo, dá fruto. Amém? Essa é a condição. Agora, a parte B aqui parece uma redundância, mas não é. Jesus está falando, e se eu permanecer nele? Quem aqui tem Jesus no coração? Levanta a mão. Agora, será que Jesus tem você? Essa é a pergunta. Eu tenho Deus, mas será que Deus tem você? Será que você está andando com Deus todo o tempo, toda hora? Ele pode dizer de boca cheia, ó, aquele ali anda comigo mesmo. Amém? É o que Jesus está falando. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Palavras duras de Jesus, né? Vamos repetir. Se alguém não permanecer em Cristo, é lançado fora. A semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Tá bom? Vamos ler aqui na Almeida. Qualquer Almeida que você tiver aí, Pedrinho. A partir do verso 1, tá? João 15, do verso 1 na Almeida. Mesmo texto. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim que não dá fruto, atira e limpa toda que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Amém, igreja? Amados irmãos, querida igreja, a qual amamos de todo o nosso coração, essa é uma palavra rema, não é uma palavra para o culto de ceia, é uma palavra para uma estação que nós estamos entrando. E, como todos aqui sabem, há diversas estações do ano, né? Inverno, verão, primavera, outono. Aí você sai do outono, entra de novo, é um ciclo, né? Primavera, verão, né? Vai entrando. Todo ano você vive as 4 estações. Da mesma forma, nós
filhos e filhas de Deus, crentes em Cristo Jesus, nós vivemos estações também espirituais. Há estações de alegria. Quem já passou uma estação com Jesus de alegria? Levanta a mão. Maravilha, né? Quem já passou com Jesus, junto com Jesus, uma estação de tristeza? Levanta a mão. Quem já passou com Jesus uma estação de abundância, em qualquer área? Abundância, alegria, fartura. E quem já passou com Jesus uma estação de escassez, tendo falta? Maravilha, é isso. Então nós estamos entrando numa nova estação. E essa palavra é uma palavra profética para a estação que estamos entrando. Amém, igreja? Existe uma estação na vida do crente que é chamada estação da poda. Repete comigo, estação da poda. De novo, vamos lá? Põe ali, Pedrinho, a figurinha da mensagem de hoje. Temporada ou estação da poda. Ali o agricultor, né, podando uma árvore, trabalhando na poda. É algo que você precisa aprender a como reagir nesse período, nessa estação. Amém? Deixa eu dar um testemunho breve aqui. Esses dias a gente também dormiu muito tarde, a pastora. E aí a pastora, né, não sei você, né? Eu vou acordando em etapas. Primeiro eu acordo, faço minha higiene, tomo um copo de café e ainda estou acordando. A pastora não. A pastora acorda, já liga o louvor, já começa a limpar a casa. Aleluia, que dia abençoado. Eu ainda estou acordando. Aí num desses dias que ela acordou a milhão, assim, daquele jeito, né? Cedo, falou: Carlos, você vai pegar o canteiro lá de casa e você vai podar as plantas lá. Falei: meu, esse horário? É esse horário. Você tem que me ajudar, porque, né, é nós dois aqui, tu tem que me ajudar. Aí fui eu lá, com a maior paciência do mundo, peguei um saco plástico e fui lá. Peguei a tesoura que o diácono Marlon me emprestou, aquelas tesouras de cortar grama, cortando. Virou o mês. O que acontece? Não cortei na raiz. O que aconteceu? O que você acha que aconteceu de um mês para o outro? Cresceu de novo. Uma coisa natural, mas olha como a palavra de Deus, ela nos dá lições práticas para o dia a dia. E existe, igreja, uma grande diferença entre ser cortado e ser podado. O sentimento de que Deus está permitindo que você seja cortado, sabe? Cortar é quando arranca na raiz lá, sabe? Pegou na raiz, cortou, acabou, não tem mais. A poda não, você não corta na raiz, você corta por cima e vai crescer de novo. Amém, igreja? A diferença entre uma coisa e outra é que quando você se sente cortado pela vida, cortado por Deus, que Deus está permitindo você ser cortado, ou cortado por homens, é aquele sentimento de que estão me colocando de escanteio. Já sentiu isso? Levanta a mão que já sentiu isso alguma vez na vida. Exemplos práticos aqui. É um funcionário que estava trabalhando numa determinada empresa e foi lá e fez uma besteira grande, e tomou uma justa causa. Foi no RH e falou: tchau, vai, não tem mais volta, aqui você não volta, a porta fechou para você. Sentimento de foi cortado, fim da linha. É aquela pessoa que é casada com alguém e resolveu viver uma aventura amorosa. Por uma noite foi lá, trocou anos de aliança com a esposa, com o marido, por uma noite. Ou por dias, por um momento de falsa alegria. E aí o seu cônjuge descobriu. E aí o cônjuge falou: não, pelo direito da palavra, você traiu, então não quero mais. Acabou, fim da linha. O sentimento de fui cortado. Cortou, não tem mais. Já não nasce mais.
é algo irreconciliável. Amém, igreja? Agora, a poda é diferente. A poda é aquela sensação de eu estou perdendo algo, eu estou sendo tratado em algo, eu estou passando por algum desconforto, eu estou vivendo uma coisa que eu não quero, está doendo, eu planejei algo diferente para o meu casamento, eu estou passando por um monte de coisa que eu não queria, eu ralei para entrar nessa empresa e estou vivendo realidades desconfortáveis, como diz o bom brasileiro. Será que eu mereço ficar ouvindo isso? Será que eu mereço passar por isso? É quando Deus está permitindo que você seja podado ou podada. Amém, igreja? Diferenças aqui rapidamente bíblicas entre o corte e a poda. Ananias e Safira, em Atos dos Apóstolos, quando todos os santos irmãos depositavam as ofertas aos pés dos apóstolos. Quando o apóstolo Pedro chegou diante de Ananias e Safira, eles venderam um terreno na ilha de Chipre e mentiram o valor. E quando um deles chegou primeiro, não recordo se foi Ananias ou Safira, foi um deles chegou primeiro, mentiu o valor do terreno, o que diz a escritura sagrada, caiu como morto. Depois chegou o outro, mentiu também o valor e caiu como morto. Corte, fim da linha. Há erros, igreja, na nossa vida que produzem cortes mesmo. Pastor, não existe diferença entre pecadinho e pecadão. Existe. Para Deus, pecado é pecado. Pecado é falta, é transgressão. Agora, o nível de consequência das coisas muda. Amém, igreja? Você pode repetir comigo? Para Deus, pecado é pecado. Porém, as consequências mudam. Amém? Ananias e Safira mentiram para o Espírito Santo. Juízo na hora. Moisés, quando ele descobriu ser de sangue hebreu, viu um hebreu e um egípcio brigando, entrou no meio da briga para defender o hebreu, bateu no egípcio, matou o egípcio, enterrou o corpo do egípcio. Passam-se alguns dias, ele foi discutir com o egípcio e aquele egípcio falou: você acha que ninguém viu lá que você matou o cara e escondeu? Tem gente sabendo. Moisés era um justiceiro, queria resolver tudo na força do braço, tudo na justiça humana dele. Aí Deus olha para Moisés e fala assim: ô Moisés, não é assim não. Eu vou te tratar, Moisés, eu vou ter que podar esse teu senso de juízo aí, que isso aí não combina com você. Eu tenho uma obra grande para fazer na tua vida, Moisés. Você não pode estar com esse raminho podre, eu vou ter que podar ele, Moisés. Você vai agora guiar o meu povo, e eu vou enviar 3 milhões de pessoas murmuradoras, reclamonas, para tratar essa tua justiça humana aí. Muitas vezes, as suas orações, igreja, vão ser respondidas assim: Senhor, eu quero paciência. O que Deus faz? Coloca um ser humano para testar a sua paciência. Deus, me dá mais amor. Vai colocar um ser humano que vai exigir amor de você. Só quem entendeu, aplauda Jesus, por favor. Aleluia. A poda é desagradável. Você pode repetir comigo? A poda é desagradável. Não é bom. Não é. Quem fala que é bom, não é bom. Outro exemplo. Nós temos um grupo de homens chamado Corá, Datã e Abirão. Depois você pode ler no livro de Números. Você vai ver a revolta desses homens que não concordaram com a liderança de Moisés. E levantaram uma revolta com mais de 250 homens. E Moisés se apresentou diante do Senhor com Corá, Datã, Abirão e aqueles 250 homens. E aquela rebeldia subiu como um cheiro podre para Deus. A terra abriu e engoliu aqueles homens vivos até o Hades, até o abismo. Cortou, literalmente, né? Se tem uma coisa que Deus
abomina na Escritura é rebeldia. Deus trata a rebeldia assim, ó, corta totalmente. Agora, nós vemos o caso de Naamã. Quem aqui já ouviu a história de Naamã? Naamã, Deus falou: ô Naamã, cara, você é um soldado, você é um valente soldado, tem coisa grande na tua vida, só que eu estou vendo uma raizinha podre, que tem que ser podada, para dar mais fruto, Naamã. Vai ter que se lavar lá no rio 7 vezes. Como eu, um cara grande, poderoso, vai ter que ir lá no rio podre, Naamã. Vamos tratar esse orgulho aí. E Deus começou a podar Naamã, para que ele pudesse dar mais fruto. Amém, igreja? Um outro exemplo, onde Deus corta Miriam e Arão, quando se levantam acerca da autoridade de Moisés, porque ele casou com a mulher cuxita, uma mulher que não era do povo de Deus, não era da linhagem dos hebreus. A lei de Moisés já havia orientado, não poderia. Filhos de Israel só se casavam com mulheres da linhagem de Israel. Era a lei do Senhor. Moisés casou com uma mulher que não era da linhagem de Israel. E aí Miriam chamou Arão, começou lá a conversinha no corredor, a rádio peão. Você viu o que Moisés fez? Onde é que já se viu uma coisa dessas? No direito de irmã ela fez isso, mas ela esqueceu que Moisés era a autoridade da nação. O que acontece instantaneamente com Miriam? Lepra. Um corte imediato. Mas nós vemos um outro exemplo, que é o de Jonas. Aonde Jonas, Deus fala: vá para Nínive. Ele foi para Tarsis. Não quero, Deus, não vou obedecer. Deus falou: ô Jonas, você não entendeu. Você é o maior pregador do Antigo Testamento, Jonas. Foi o cara que mais converteu pessoas no Antigo Testamento, igreja. 120 mil almas se converteram com a pregação de Jonas. Tenho coisa grande para você, Jonas. Para de ser desobediente. Você é um ramo, eu sou a árvore. Deus falando para Jonas: esse ramo não pode ser podre, tem que ser cortado esse ramo, para que venha algo bom. Tem que tirar essa imperfeição, Jonas. O que aconteceu? Jonas teve que ir para a direção errada, ser engolido pelo grande peixe, para então se arrepender e voltar ao prumo daquilo que Deus queria. Ou seja, teve que ser tratado por Deus. Último exemplo aqui rápido: Lúcifer. Você conhece os relatos de Isaías e Ezequiel, capítulo 14 e 28. Eras tu, querubim ungido para guardar, andava no meio das pedras afogueadas, e de ti vertiam os teus tambores e os adufes. Era recheado de pedras preciosas, o anjo mais lindo que existia na criação do Senhor. E aí o profeta diz: e tu dizias no teu coração: subirei ao monte mais alto, me assentarei às alturas, e serei semelhante ao Altíssimo. E fosses lançado em terça parte dos anjos. Por quê? Porque foi rebelde, foi cortado instantaneamente. Já Gideão, não, Deus olhou para Gideão e viu nele: está aqui um homem valoroso. Quem? Eu, Senhor. Estava lá malhando no lagar o trigo, cheio de medo, e Deus falou: não, você não é medroso, eu tenho que podar esse medo, deixa eu podar esse medo. Só vai, Gideão. Eu, Senhor. Só vai, Gideão, confia. Todos os grandes homens e as grandes mulheres na palavra de Deus, Antigo Testamento, Novo Testamento, precisaram ser podados, moldados, tratados em alguma coisa. Você acha que você vai continuar na igreja sem ser tratado em alguma coisa por Deus? Olha só, igreja, mais um textinho, é uma parábola curtinha de 3 versos, que Jesus também fala sobre poda. Lucas 13, do verso 6 a 9.
Pode abrir a sua Bíblia aí, Lucas 13, de 6 a 9. E Jesus contou a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Olha só, está falando de novo de uma árvore, amém? No caso aqui era uma figueira. Você pode repetir comigo, figueira? Ótimo, assim como João 15, tá? Uma árvore também. E vindo procurar fruto nela não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha, tá? O dono da vinha, falando ao capataz, ao encarregado da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não encontro nada. Portanto, o que está falando depois do portanto ali, igreja? Vamos lá, todo mundo? De novo. Olha só. Eu tenho uma árvore. Essa árvore, há 3 anos eu venho aqui na estação própria de encontrar frutos. Não tem fruto. Agora, corta. Acabou. Não achei, corta. Por que ela ainda está ocupando inutilmente a terra? Mas o homem que cuidava da vinha, o capataz, respondeu: Senhor, deixe ainda esse ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá... O que está escrito ali? Vamos lá, todo mundo? Percebe a semelhança de Lucas 13 com João 15? Amém, igreja? Explicando brevemente essa parábola por causa do tempo. Muito semelhante a João 15 aqui, nós temos um fazendeiro, dono, né, de uma vinha, e lá na vinha tinha uma figueira. Ele queria, obviamente, ele plantou, ele esperava o retorno daquela árvore. Ainda mais que nós estamos falando de um período em que essa nação aqui era 100% agrícola. Hoje nós temos inúmeras profissões, nessa época não. Você comia só aquilo que você plantava. Se não desse nada na colheita, não tinha nada para a tua sobrevivência. Então, todo ano ele ia visitar a figueira e não encontrava o fruto. Passou 1 ano, cadê o fruto? Não tem. 2º ano, cadê o fruto? Não tem. 3º ano, poxa, aí não dá, né? Estou esperando alguma coisa. Quem representa o dono da vinha? Repete comigo, Deus Pai. Quem representa o capataz, que estava ali com amor, cuidando da vinha, trabalhando nela, né, como diz ali, jogando o adubo, esterco, podando ela ali devagarinho, cuidando com amor e carinho? Jesus. Vamos lá, quem era? Ótimo, o capataz Jesus. O dono, Deus Pai. O capataz Jesus. Agora, quem é a vinha na história? Repete comigo, eu e você. Amém? Ali foi claramente o Senhor dizendo: pode ser que a sua vida não está dando fruto agora, mas pode ser que ela dê ano que vem. Amém? Pode ser que seu casamento não está bom agora, mas daqui a 1 ano pode ser que ele melhore. Pode ser que seu trabalho, sua profissão, o seu desenrolar acadêmico, profissional não está bom agora, mas pode ser que ano que vem mude o quadro, igreja. Agora qual é a questão? Deus, Ele olha para mim, para você, e Ele espera uma coisa. Qual? Frutos. Agora, o dono da vinha diz assim: não tem fruto, eu estou esperando. Agora, se não vier esse fruto, o que eu vou fazer? Vamos lá, todo mundo? Amém, igreja? Pastor, já que estamos falando de poda, para que serve a poda? A poda ocorre quando uma árvore ela já atingiu um certo crescimento, um certo volume. Você não poda uma árvore que é um brotinho, amém? A árvore recém saiu ali, né, o brotinho para fora. Você não vai podar, você vai podar quando ela já tem um certo crescimento. E aí começam a aparecer algumas imperfeições ali na árvore, e ela para de frutificar. Então a poda acontece por essas 2 razões. Repete comigo: porque a árvore já cresceu o suficiente e porque ela parou de frutificar. Amém? Traga isso para a sua vida, tá?
Pastor, por que mais? Eu preciso saber o porquê que Deus tem que fazer isso comigo, porque realmente é desagradável, e é um processo que todo filho e filha de Deus precisa passar. Primeiro, a poda, ela vem de Deus, como nós lemos em João 15, quem está em mim, se está em mim de verdade, o Pai poda. Isso existe, igreja, para que você se torne mais humilde e se sujeite a alguém. Amém? 1 Pedro 5,5. Confere aqui, olha o que Pedro nos aponta aqui, ó. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos mais velhos. Está falando o quê? Jovens, se sujeitem a quem tem mais experiência, a quem tem mais maturidade, a quem já viveu mais que você, a quem sabe mais do que você. Você que é adolescente, você que é jovem, você não sabe tudo não, tá bom? Tá? Você não é a última bolachinha do pacote. O seu pai tem mais conhecimento, a sua mãe tem mais experiência que você tem que ouvir. Ele não é, ai que cringe, que ultrapassado, agora eu tô no hype, meu pai e minha mãe não tem nada a ver. Quem é ultrapassado é você, eles estão à frente do tempo. Eles têm muito mais jornada, estrada, são mais calejados que você. Então a Bíblia diz aqui, ó, jovens, esteja debaixo, sujeito ao pai e à mãe. Que todos se revistam de humildade no trato uns com os outros. Veja que Pedro aqui está falando o seguinte, que para a pessoa se sujeitar, ela precisa de quê? Qual que é a palavrinha ali? Se revestir de? Só se sujeita a alguém quem é humilde. Amém, igreja? Você pode repetir isso comigo? Só se sujeita a alguém quem é humilde. A pessoa que não quer ser podada, ela não se sujeita. Ela quer andar sozinha. Ela não para emprego nenhum. É só ela ter alguém que fala, ó, você tem que fazer isso. Não, eu não quero que ninguém me mande. Não estou aqui para ninguém me mandar. Ela vai para uma célula na igreja, quando o líder fala uma coisinha que ela não gosta, não. Então, tem mais 50 igrejas na cidade, eu vou lá para outra igreja. São realidades, queridos, queridas, irmãos e irmãs, no amor de Cristo, que você precisa amadurecer nisso e entender. Que você precisa se sujeitar à poda do céu, à poda de Deus para crescer. Você não pode ser um crente ramo podre na igreja, que ninguém pode tocar na sua vida, ninguém pode falar, ninguém pode tratar. Tem que pisar em ovos para falar com você, porque você fica dodói e você vai embora. Você está numa empresa, Deus te plantou numa empresa, Deus levantou alguém sobre a sua vida para ser bênção para você. Tem muito crente fugindo da poda. Jesus falou, aquele que quer vir após mim, negue-se a si, tome a sua cruz. Hoje as pessoas querem um evangelho sem cruz. Deixa a cruz ali na porta e entra para dentro da igreja. Pastor, não fala de pecado. Pastor, não toca na minha ferida. Pastor, ó, cuide desse assunto. Uma vez eu tive que pregar um assunto aqui nessa casa aqui, sobre modéstia na vestimenta de mulheres. Você está na igreja, você não está na praia, você não está no shopping, você não está no lugar de bronzeamento artificial, você está na igreja, na casa de Deus. Eu desci essas escadas ali, ó, uma irmã chegou e teve que me fazer pedir desculpa pelo que eu preguei. Não vou. A irmã que tem que se arrepender e se converter. Porque não está na minha casa, está na casa de Deus. E tem que ter temor na casa de Deus. A verdade não se vende, a verdade não muda, igreja. Só se sujeita quem tem humildade. Os orgulhosos não se sujeitam. Segundo, para mostrar que nenhum de nós é perfeito, e sempre vai precisar passar pelo processo desconfortável da poda para tirar as imperfeições. Amém, igreja? Nenhum de nós está em posição perfeita.
pastor é falho. Quem convive comigo diariamente sabe das minhas limitações. A minha oração é que eu não venha causar um escândalo à igreja de Cristo, ou pisar na bola gravemente para escandalizar as ovelhas, mas limitações eu tenho, limitações a pastora tem. Você precisa não ser ingênuo nesse sentido. Todo pastor, todo líder tem suas limitações. E as imperfeições vão existir, igreja, vão existir da parte de Deus, para nós sempre sermos podados. Amém? Amém, igreja? Isaías 1:25, confere ali. Voltarei a minha mão contra você, Jerusalém, purificando você da sua escória, como se faz com potassa, e tirando de você todo metal impuro. Quando uma pessoa vai pegar uma barra de ouro ou prata e joga no fogo, se tem alguma imperfeição ali, o fogo elimina, tira toda a imperfeição. É o que Deus está falando. O mesmo Deus de amor, Jesus Cristo, que nos ama, que se curvou diante das criancinhas e abraçou ela, que sentou no poço da mulher samaritana e falou: tivesse 6 maridos, mas aqui tem um profeta falando contigo, o teu Senhor, que amou aquela mulher. O mesmo Deus de amor que falou: Lázaro, sai para fora. O mesmo Deus de amor que subiu num barco e falou: mar, vento, se aquieta. O mesmo Deus de amor que te visita toda manhã com misericórdia, graça e bondade, está aqui nessa casa. É o mesmo Deus que olha para você e diz: eu amo você e eu não aceito na minha noiva ter uma imperfeição. E quando eu falo de imperfeição, não é de ser perfeito, porque perfeito só há um, igreja. Eu falo de estar apto para se apresentar perante o Senhor, como diz o Salmo: quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Jesus morreu para purificar e santificar a sua igreja. Então você está na casa dele para ser purificado, santificado e confrontado com a verdade. Você não está aqui para ninguém amaciar o teu ego, para ninguém ficar te alisando, pegando no colo e falando crentezinho, bonitinho e fofinho. Você está aqui para que a espada da palavra venha cortar o teu interior e você saia daquela porta arrependido, falando: eu tenho que mudar para me parecer mais com Jesus, para que as escórias saiam e deixem a prata totalmente limpa. Malaquias 3:3. Ele, o Senhor, se assentará como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Não foi só Malaquias que falou isso, além de Isaías. Zacarias também falou isso. Zacarias 13:9. Farei essa terça parte passar pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. O Senhor, Ele também se assenta sobre a sua igreja, olhando os filhos e as filhas como ouro e prata. Quem já cantou aquela música? E por favor, o pastor não vai cantar aqui, porque senão em casa alguém vai puxar minha orelha, né? A pastora fala: eu estou no louvor cantando, ela canta mais baixo. Por favor, está desafinado. Brincadeirinha, né? Aquela música diz: você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Vamos lá, continua, me ajuda, vamos lá. Vamos lá. Até aí.
mais raro que... Só que ele não aceita qualquer ouro, tem que ser ouro purificado, sem escória, sem sujeira, sem imperfeição, para ser apresentável a ele como uma oferta agradável. E só aqueles que entenderem e recebem no seu espírito, aplaudam, glorifiquem a Cristo. Aquele que se assenta para purificar a sua igreja, para retirar as máculas da igreja. Mais um motivo para o qual o Senhor Deus poda a sua igreja, para que a igreja esteja sempre se renovando. Amém? Removendo o velho e recebendo o novo. Pode repetir isso comigo? Removendo o velho e recebendo o novo. Esse é um processo que eu estou tentando limitar aqui, porque tem muita coisa por causa do tempo. Olha um exemplo aqui no Antigo Testamento, acerca dos sacerdotes levitas. Em Levítico 24, versos 5 a 8, sobre os pães da proposição. Pegue também da melhor farinha e faça dela 12 pães, cada um deles com 2 quilos. Coloque em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro diante do Senhor. Sobre cada fileira coloque incenso puro, que será para o pão como porção memorial, é a oferta queimada ao Senhor. Em cada sábado, repete comigo, em cada sábado. Vai lá de novo. Arão os porá em ordem diante do Senhor, continuamente da parte dos filhos de Israel por aliança perpétua. O sacerdote colocava um forno com 12 pães, 6 pães numa fileira, 6 pães na outra. Quando chegava no outro sábado, o sacerdote que estava ali assumindo o seu turno, uma das primeiras coisas que ele fazia, ele ia lá no forninho de pão lá, na forma, tirava o pão velho, jogava o pão velho fora e botava um pão novo. Amém, igreja? Você pode repetir comigo? Deus não se agrada de pão velho, só de pão novo. Amém? Isso era feito com os pães. Agora, Levítico também, capítulo 6, do 10 a 13. Deus também não queria fogo velho, cinza velha. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a colocará ao lado do altar. Depois despirá suas vestes e porá outras roupas, levará a cinza para fora do arraial a um lugar puro. O fogo ficará sempre aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. O que acontecia? O sacerdote, quando ia fazer a expiação no período de Yom Kippur, o dia de perdão nacional, colocava o animal, ateava fogo no animal, o fogo queimava o animal, e aí ficava as cinzas, certo? Quando vinha um outro sacerdote, o que ele fazia? Pegava aquelas cinzas velhas, e fazia o que, igreja? Jogava fora. Porque Deus não se agrada de pão velho, Deus não se agrada de cinza velha, Deus não se agrada de coisa velha, Deus quer coisa nova. Deus não deseja um ramo velho e seco no ramo da árvore. Ele sempre vai querer um ramo renovado. E renovo tem a ver com poda. Renovo tem a ver com corte do céu sobre o ramo que é eu e você. Deus vai iniciar uma temporada de poda. Você vai ouvir coisa que você não gosta, você vai ser confrontado, você vai ser tratado, você vai ser apertado por Deus. E cabe a você entender o processo que Deus vai te fazer passar. Se Deus não quer pão velho, não quer cinza velha, será que Deus quer galho de árvore velha? Igreja, como que eu e você devemos reagir, nos comportar no período da poda?
Essa é a estação que separa maduros de imaturos na fé. É a linha divisória. Infelizmente, hoje na igreja, nós vemos uma parte, não vou generalizar porque é uma parte, é uma fatia da pizza dentro da igreja, de pessoas que tratam a casa de Deus como um clube, um lugar de entretenimento, aonde ela vai para ser abençoada. Vou na igreja para ser abençoado. Vou lá para Deus falar algo com o meu coração, para mim sair eu vou lá porque eu vou receber algo de Deus. Se Deus não me der, eu não volto. Fast food, tipo Subway. Eu quero o pão de 4 queijos, 30 centímetros, dobro de queijo. Põe mais frango teriyaki aí, por favor. As pessoas fazem isso inconscientemente na igreja. O louvor podia ter tocado um pouquinho mais. Pô, o pastor foi muito duro. Não, o pastor pregou só palavra de bênção. Não gostei. Não gostei. Eu sou cliente aqui, eu bato ponto aqui. Então, não volto mais. Tratam a igreja como um clube, aonde ela vem, uma parte, queridos, por favor, o pastor não está generalizando, uma parte da igreja faz isso sim, e temos do que nos arrepender. Vem porque eu quero ser abençoado financeiramente, ou vem solteiro porque eu quero casar, ou venho casado porque eu quero melhorar o casamento, e tudo isso são motivos bons, mas meu irmão, minha irmã, se você não se converter, se você não mudar a sua conduta, você pode ir casado para o inferno, você pode ir com filho para o inferno. O que Jesus falou? Se teu olho te faz pecar, arranca. Se a tua mão te faz pecar, pois é melhor herdares o reino de Deus, sem olho e sem mão. Você tem que estar na casa de Deus pelos motivos certos. E há 2 motivos certos pelo qual eu vou te falar isso insistentemente. Você vai estar ouvindo frequentemente nessa casa. O primeiro e o motivo mais sublime é conhecer as Escrituras, conhecer a Cristo, e você conhece Jesus abrindo a palavra. E segundo, sendo transformado por ela, porque se a palavra não te transforma, é melhor você ficar em casa assistindo Netflix e comendo pipoca. É muito melhor. Qual é o papel da igreja, pastor? A igreja do Senhor na terra. A igreja é um lugar de confronto, que vai mostrar para você a luz da Escritura, não segundo a ideia de homens, senão segundo dogmas, preceitos humanos, mas segundo o espelho da palavra, que revela a nossa natureza, o quão pecadores nós somos, miseráveis, egoístas nós somos. É aqui onde o lugar onde as Escrituras serão abertas, e vai mostrar quão terrível e enganoso é o meu e o teu coração. A igreja tem que ser um lugar que faz isso. Não é um lugar que diz, filhinhos, lindo. A igreja é um lugar que diz, pecador, se arrependa. Pecadora, se arrependa, pois Jesus está voltando. É aqui que os teus desejos imundos, podres, que sobem com cheiro ruim diante de Deus, tem que ser queimados pela glória de Deus. Mesmo depois de crente. Charles Spurgeon costumava dizer: há pecado até mesmo na minha santidade. Nas minhas motivações mais santas ainda há uma fagulha de pecado. É necessário que o Deus puro, santo, que está acima dos céus, que tem o nome sobre todo nome, separado nas alturas, esse Deus sem máculas venha remover de nós as nossas imperfeições, nos podando. Deus é o agricultor da igreja e é o podador da igreja, e nós somos os ramos. Se estamos aqui, estamos para ser podados
e não alisados, e não massageados o nosso ego. Quero dar 2 exemplos pessoais meus. Talvez você tenha algum na sua jornada de fé. E o apóstolo Pedro disse: quem quer viver piedosamente a fé, passará por perseguições, passará por aflições. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Não é porque você está na igreja que você não vai ter aflição, dificuldade, dor. E aqui, isso aqui que foi lido, Isaías, Malaquias, Zacarias, são promessas. Deus se assenta como purificador da prata e do ouro, para tirar a escória e tirar a imperfeição. 2 exemplos meus, pessoais. Eu novinho na fé, bem novinho na fé. Foi muito legal porque o meu líder de célula, ele tinha diferença de 2 anos para mais do que eu. E nós temos, gostos muito parecidos. Eu vim para Jesus através do esporte radical. Eu vim através do surf e do skate. Porque a denominação que me ganhou para Jesus tinha um trabalho muito forte, com surf e skate. E o meu líder também, gostava de estar na pista de skate, passar o dia na praia surfando. E a gente passava tardes e tardes fazendo isso. Saía andar de long, ia tomar um tererê. Aí eu dormia na casa dele, levava as pranchas, pacote de bolacha. Comida de solteiro, miojo e bolacha. E aí a gente ficava ali falando de Jesus. E eu me recordo de um momento em que eu estava chateado com o negócio. E aí, como ovelhinha, que tem um líder que acompanha, e você gosta de ser acompanhado, o que eu fiz? Cara, eu vou lá no meu líder. E ele morava 1 quadra de distância da minha casa, para facilitar. Fui lá e bati. E antes de eu chegar na casa dele, eu no meu coração falei: cara, eu só quero um abraço. Quem aqui já chegou na igreja e só queria um abraço? Levanta a mão. Abraço cura, Abraço nos enche de amor, muitas vezes nos conforta, e é maravilhoso. E naquele dia, tudo que eu precisava era um abraço, só. Já era suficiente. E eu saí de casa assim: cara, eu vou lá conversar com o meu líder, eu só quero um abraço, tá tudo. E eu já fui com a expectativa do abraço. Bati lá. Então, aconteceu isso, aquilo, já me esperando o abraço do meu líder. Falou: senta aí, eu quero conversar contigo agora. Você está errado nisso e nisso. Aí eu: tá bom. Levantei e fui embora. Aí eu: cara, eu só queria um abraço. E levei maior escova. E vou te falar, hoje como pastor, eu precisava daquela escova. Não era um abraço que eu precisava. Um homem de Deus, um servo de Deus, ungido, cheio do Espírito Santo, viu o ramo podre. E falou: tem um raminho podre aí, tem que tratar isso aqui, tem que cortar isso aqui. Porque se ele me desse o abraço, o ramo continuava ali. No segundo momento, eu já diácono, servindo na casa de Deus, já pregava, já ia para alguns lugares pregar, a igreja já me abençoava para ir e pregar. E aí uma amiga minha da faculdade me convidou para pregar num congresso, para abrir o congresso da igreja dela. E aí eu cheguei no meu líder: fui convidado para abrir um congresso. Não, tu não vai. Não, você não vai? Eu tinha 2 caminhos, igreja. Tá bom, vou embora. A igreja não quer que eu pregue, eu vou para outra igreja, simples. Sim ou não, igreja? Teria ou não teria essa escolha? Falei: não, Deus me plantou aqui. Não entendi o porquê daquele não. Não entendi. Não importa se eu concordo ou se eu não concordo, deve ter um porquê. Fiquei triste, fiquei. Cara, eu já pregava, eu estava lá. Foi um período da minha vida que eu morava do lado de Balneário Camboriú, no interior de Camboriú, bem para dentro de Camboriú. E meu maior amigo foi a Bíblia. Por uns 3 anos eu
passei madrugadas varando, lendo, estudando, comendo a Bíblia assim desenfreadamente. Eu estava cheio de palavra para dar. E de repente alguém fala: não, você não vai. Você acha que é bom ouvir um não? Levanta a mão quem concorda que não é bom ouvir um não. Mas você precisa de não. Você precisa de alguém que te dê um não. Anos se passaram. Bom, deixa eu contar essa história aqui. Essa história vale a pena contar. Na verdade não se passou anos, passou pouco tempo. Essa mesma irmã me convidou para pregar um outro culto, numa sexta-feira, na mesma igreja. E Deus me deu uma mensagem, tipo essa assim, de exortação para a igreja. Eu não conhecia ninguém. Deus falou: passa o cajado na igreja. Foi uma bênção, a glória de Deus veio, tomou a igreja, céu na terra, foi maravilhoso, assim, presença palpável, dava para pegar a presença de Deus. E aí depois o próprio Espírito Santo me falou: você queria pregar no congresso, né? Eu queria que você pregasse em outro dia. Não é você que dita as coisas como elas acontecem. Se você é meu servo, você tem que estar apto a ser podado por Deus, através de santos homens de Deus. Amém? Você pode repetir isso comigo? Filhos maduros são aptos para serem podados por Deus, através de homens de Deus. Só quem entendeu, aplauda a Jesus. O teu pastor vai te dizer não, tá? Se o teu pastor te ama, ele vai te dizer não. Se a tua pastora mulher te ama, ela vai te dizer não. Amor não é dizer sim para tudo. Amor não é satisfazer a tua vontade para você ficar na igreja. Eu vi um grande servo de Deus falar uma coisa que tirei o chapéu para ele. Ele falou assim: estou no culto pregando, pastor, né? Pregando nos domingos. E eu não fico me preocupando se as pessoas gostam da mensagem. Eu não saio com aquele dilema de: meu Deus, será que as pessoas gostaram da palavra? O meu dilema é: acaba o culto, eu sento no banco ali na frente da igreja e penso assim: será que Deus gostou? Será que eu fui um mensageiro que comuniquei a mensagem como ela realmente é, sem diminuir, sem aumentar, sem inventar, sem fazer pirotecnia, pregando a mensagem como ela é? Porque eu posso pregar algo que você gosta, que você diz: uau, o pastor mandou muito bem, glória a Deus, que maravilha, domingo que vem eu volto. E realmente eu me sentar ali e o Espírito Santo falar: você agradou ele, mas você me desagradou. E você vai ter que, no dia do juízo, no dia do trono branco, quando estiver eu e você, cara a cara, você vai ter que prestar contas para mim, porque eu levantei você como líder dessa casa, para você falar aquilo que eu queria, e não aquilo que a pessoa quer, que vai manter ela sentada feliz, agradável na igreja. Se você decide se manter aliançado, enraizado, alicerçado numa congregação, e eu creio que eu estou falando para a maioria dessa casa, esse é um lugar que você vai ser confrontado pela palavra de Deus. Não no seu pessoal, não em nível pessoal, mas na palavra de Deus. Amém, igreja? Três formas negativas de reagir à poda. Três coisas que você não pode fazer, tá? Que não é saudável e não é a forma que Deus espera que você reaja à poda. Primeira, já falei agora há pouco, levando como algo pessoal. Amém? Ai, meu líder falou um negócio, igual eu, na imaturidade lá. Ai, falou um negócio, não gostei. Levou para o pessoal. Você foi imaturo, imatura. Ai, não acredito que a pastora me falou aquilo. Gente, por favor, está na hora de amadurecermos espiritualmente. Você está na igreja e você vai ouvir coisas que você não gosta, porque esse é o lugar
de ouvir o que Deus quer. E o que Deus quer muitas vezes vai entrar em confronto com a sua natureza pecadora. João 15:2, para reforçar aqui, por favor. Olha só. Todo ramo que está em mim, não der fruto, ele corta. E que aquele que dá, ele limpa para produzir mais. Mais um motivo para você não reagir, uma forma de não reagir à poda. Demonstrando na cara que você não gostou. Amém, igreja? Nossa, não tem ninguém aqui hoje? Amém? A tua cara revela se você gosta ou não da poda. É o irmão que sentava no primeiro banco da cadeira. E ele foi podado por Deus através de homens. Um pouco ele está sentado lá no último lugar da igreja. Braço cruzado e olhando assim, ó. Tá na cara que não gostou. Anda emburrado pela igreja, pelos cantos da igreja. Todo mundo vê, coisa mais feia. Tá vivendo algo que a pessoa, ele não conseguiu, ele ou ela não conseguiu digerir. E aí anda arrastado pela igreja, emburrada. É feio para você isso. É igual criança mimada. Eu tenho uma criança em casa que é mimada, de 6 anos, que todo dia eu tenho que... Você está errada, você está errada. Não gostei. Não quero. Bate o pé, faz birra. E o duro é lidar com adultos birrentos, que daí faz uma cara feia quando não gosta. Porque leva para o pessoal, sendo que é Deus que quer tratar. É Deus que quer trabalhar. É Deus que quer podar o ramo podre. Você quer ver se o pastor ainda mexe no cargo da pessoa? É pior ainda. Meu Deus. O irmão está 50 anos no louvor. Tirou o irmão do louvor, se desvia. Porque ele se vê como irmão do louvor, não se vê como um filho de Deus. O irmão prega na igreja, deixou um mês de pregar, pronto. No próxima semana aparece pregando em outra igreja. É assim, igreja. É assim. Adultos birrentos fazem birra. Fazem birra e não amadurecem. Fazem birra tendo barba na cara, tendo cabelo branco. Que você não seja um ramo podre na igreja. Que você não seja um homem, uma mulher barbado, adulto, idoso, dentro da igreja que é um ramo podre. Que Deus fala, eu vou dar 1 ano. Eu vou dar 2 anos, daqui um pouquinho. Existe uma palavra chamada longanimidade. Repete comigo, longanimidade. Você sabe o que é longanimidade? É um longo ânimo. Sabe aquela paciência, sim? Aquela paciência. Chega uma hora que ela... Tá, agora senta aí que vamos acertar as contas. As misericórdias do Senhor se renovam. Chega um ponto que Deus fala, daqui para frente já não é mais misericórdia. Agora nós temos um acerto de contas. Pastor, resume Apocalipse para mim. O mundo faz o que quer. É trago, é bebida, é pedra, é prostituição, é gente pelada, loucura lá fora. Faz o que quer. Quando deixar esse tabernáculo humano, vai se encontrar com o Senhor, Deus vai falar, agora senta aqui, agora eu sou juiz. E agora tem um acerto de contas. A longanimidade de Deus é Deus esticar o chiclete até um ponto. Passou daquele ponto, já não é mais poda, é corte. Amém, igreja? E a decisão é sua. Se você vai querer ser podado ou cortado pelo Senhor. Gênesis 4, de 2 a 5. Caim e Abel, rapidinho aqui, tá? Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de um certo tempo Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel por sua vez trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim de sua oferta não se agradou.
Caim ficou muito irritado e... Qual que é a frase ali, igreja? Todo mundo, o que diz ali? Fechou a cara. É a maior demonstração de imaturidade. Pessoa emburrada na igreja. Porque não aceitou a poda. Não aceitou. Não aceitou a direção do pastor. Não aceitou o que o líder de célula falou. Não aceitou que tocou lá no calo que a pessoa não queria. E se a pessoa realmente se sentiu ofendida ou não gostou, ela muda, ela vai para outra igreja. Só que lá na outra igreja vai ser maravilhoso. Por 1 mês, 2 meses, 3 meses. Até que, repete comigo, até que tem alguém cuidando dela. E aí Deus vai empurrar ela para o processo de poda. Naturalmente. E se ela, olha que interessante, igreja. Se ela não aceita a poda do Senhor, o que acontece? Você sabe o que aconteceu aqui com Caim? Vamos continuar aqui a história, tá? Pode passar. Então o Senhor disse: por que você anda irritado e por que essa cara fechada? Você não gostou porque eu estava abençoando o teu irmão e não te abençoei? Você não gostou da direção que eu, o Senhor, dei? Segue aqui. Se você fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles ao campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e vamos lá? Fez o quê? Primeiro assassinato da terra. Por quê? Por que aquele lá está sendo abençoado e eu não? Entrou a comparação. O coração azedou, começou a ficar emburrado na, entre aspas, igreja da época ali. No campo, né? Eles não tinham igreja, né? Era o campo ali, onde Deus vinha com a glória dele. Não gostei. Matou o irmão. Agora olha a continuação da história aqui. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, seu irmão? E ele respondeu: não sei. Por acaso sou guardador do meu irmão? Desconectou o coração de Deus. Próximo passo, a pessoa vai se desviando, vai apostatando da fé. Pode seguir. O Senhor disse: o que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama na terra a mim. Agora você é, vamos lá, igreja, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não vai dar sua força. Pastor, meu Deus, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu trabalho, acordo de manhã, durmo tarde. E o teu coração, como é que está? Está vendo? Muitas vezes a produtividade sua não anda porque o teu coração está contaminado. Às vezes não é o esforço, às vezes é o coração que precisa ser limpo. Essa terra aqui, para Deus abençoar. Você será o que, igreja? Qual que é o verbo aqui? Qual? Muda para NBV, Pedrinho. Mesmo versículo aqui, Mesmo versículo. Você passará a vida como um fugitivo. Muda para NVI. É que tem uma versão, eu estou procurando, que diz uma palavra chamada vagabundo. Exatamente isso. ACF? Almeida? Tenta mudar para nós para Almeida aí. Aí, quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Ou seja, você está emborradinho, você não aceitou ser podado, você está chateado porque o outro lá está sendo abençoado, porque está obedecendo a direção e você não. A partir de agora você é maldito e, depois do ponto e vírgula, igreja, fugitivo e... Essa palavra pesada a gente costuma não usar, né? O que é vagabundo? Fica andando sem destino. É o crente que sai de uma igreja, não aceita ser confrontado, vira, desculpa a palavra, estou usando a palavra que da palavra de Deus, vagabundo espiritual, vai para outra igreja, não gostei, vai para outra, não gostei, vai para outra, não cria raiz, não tem aliança, não gosta de ser confrontado, é uma criança mimada, é um Caim espiritual que não vai frutificar e não vai produzir. Melhora a tua cara. Terceiro ponto, fica fugindo do processo de poda. Repete comigo, fugindo da poda. Muda de emprego, muda de namorado, muda de namorada. Você já viu que tem pessoas que já namoram umas 50 vezes e nunca deu passo de casamento? Não é por causa das finanças, não é. E às vezes vem de uma família boa,
Mas é porque a outra parte ali no relacionamento começou a dar umas podadas. Ah, você é muito grosso. Não gostei. Ah, você é muito fofoqueira. Não gostei. Viu a raiz podre, comunicou o que precisava ser podado para desenvolver o relacionamento e não aceitou. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã. Quem é casado, levanta a mão aí. O teu cônjuge é o maior podador da tua vida. Deixe ele usar da autoridade que Deus deu para ele. Às vezes eu quero vir para a igreja tipo aquele... Como é que é aquele ator lá, da Grande Família lá, que se veste tudo engraçado? Agostinho, minha vontade é vir quadriculado, listrado, bolinha para a igreja. A pastora, tá feio. Muda isso aí. Ela me puxa a orelha e, cara, precisa, senão eu vou vir igual o Agostinho Carrara aqui. Você não vai ouvir a palavra nenhuma, vai ficar olhando o pastor tudo colorido. Precisa. A sua esposa vai te falar verdades que vão te ajudar. O seu marido vai falar verdades que vão te ajudar. Ai, meu Deus, ele está sendo de novo. Para que ficar pegando no meu pé? Não é pegar no teu pé, é te ajudar a melhorar. Amém, igreja? Teu marido e tua esposa é a pessoa que mais te ajuda a ser um ser humano melhor na terra. E você aplauda Jesus por ele, por ela. Aleluia. Para você que é solteiro, você não vai casar para ser feliz. Você vai casar para ter alguém para te podar. Tá bom? Quem vive fugindo da poda vai sempre ser perseguido pela poda. Eu não continuei a história de Caim aqui, tá? Mas você lembra o que aconteceu com Caim? O que ele recebeu na testa? Vamos lá? Quem é bom de Bíblia aí? Uma marca, um sinal, tá? E aquele que matasse Caim seria maldito. Ou seja, aonde ele fosse, ele ia ter a síndrome de estão me perseguindo, estão me perseguindo. É o que a pessoa que vive fugindo da poda sente. Meu Deus, saí de outra igreja lá, meu Deus do céu, estavam me perseguindo. Daí vem pra cá, meu Deus, 6 meses na igreja, começaram a me perseguir. Que perseguir, ser humano? Você que não quer ser podado, você quer ser uma criança espiritual, você não quer crescer. Igreja é lugar de confronto, vai tocar na tua ferida, vai. Teve um culto aqui que eu saí com um ponto de interrogação, tipo aquele do Super Mario, que ele pula assim, que sai o anelzinho, sabe? Bem grande assim, do culto. Não sei se faz 2 domingos aqui que eu preguei sobre mágoa. Faz uns 2 domingos, né? Cara, deve ter uns 40 de vocês aí cheio de mágoa. Entre vocês, com a esposa, com o marido, com o patrão, com o diácono, com... Vocês aqui, ó. Pastor, preciso conversar, estou em mágoa. Eu preguei sobre mágoa, tinha 5 pessoas aqui chorando. Hipocrisia da tua parte. Você tem que parar de ser hipócrita. A palavra falou para você, você tem que vir aqui chorar e clamar, arrependido do teu pecado. Igreja é lugar de mudar de vida. A gente tem uma comidinha gostosa na cantina ali, você vai lá comer um negocinho bom. Tem a lojinha lá, vai lá comprar com a Darcy, né, Darcy? Em nome de Jesus, né? Tem bastante coisa boa lá. Mas você não vem para a igreja por isso, para encontrar os amigos, para tirar uma selfie, tô na Hope. Não é isso. É para ser confrontado e não fugir da poda. O último motivo aqui. Se esperneando. Pode repetir comigo? Já viu uma criança se esperneando no mercado? Já, Daniel? Quantos? 6? Daniel tem 6, está vindo o 7º, né? Glória a Deus, Deus abençoe. Uma salva de palmas, nosso irmão, nossa irmã. Bênção, aleluia. Levaram a sério, né, Daniel? Frutificar e encher a terra, né? Aleluia, isso aí. Criança que se esperneia no mercado, gente. Já viu isso? Tem crente que se esperneia na rede social. O lugar que o adulto se esperneia é no Instagram. É o fundo preto
Igreja deveria julgar menos. João 7,54, João 7,24. Por favor, põe ali, Pedrinho. Põe ali, ó. Ai, pastor, não julgueis. Vamos todo mundo ler, ó. 1, 2, 3, lê comigo. Vírgula. Julgais segundo a reta justiça. Qual justiça? Da palavra. Você vai olhar para a vida da pessoa, para a palavra, ó, não está certo. A igreja é o lugar de julgamento. Por falta de Bíblia, ignorância nas escrituras, as pessoas, ai, não julgueis. Querem um Jesus que não está na Bíblia. Jesus disse, eu não vim trazer paz à terra, mas espada. Jesus falou isso. Espada contra o quê? Não é contra o teu pessoal. Não é contra você. É contra o teu pecado. É contra a tua imperfeição. É contra a maldade do teu coração. É contra aquilo que se você não matar, vai te matar. Se você não matar a pornografia te mata. Se você não matar o seu vício lá com bets, lá, parar de gastar dinheiro lá em vez de trabalhar, parar de querer apostar dinheiro fácil, isso aí vai tragar a sua vida, vai continuar tirando dinheiro de você. Julgar segundo a reta justiça. A igreja é lugar de julgamento, mas nunca no pessoal. Sempre com o espelho da palavra e em amor. O que o pastor está fazendo aqui é amor pela tua vida. É por amor esse rebanho. Eu poderia pegar uma palavra muito bonitinha aqui, louvor sobe, vamos tocar aqui, fazer bagunça, poderia. Mas se o Senhor me levar amanhã, eu quero ouvir do Senhor, servo bom e fiel. Você foi fiel no pequeno rebanho que eu te confiei. E eu pelo menos tentei te conduzir para o céu. Se esperneando. O que é o crente que fica se esperneando? Sempre rebate. É dado uma direção, ele não consegue só dizer amém. Cara, meu Deus, que geração difícil, que não consegue só dizer amém. Repete comigo, só dizer amém. Jesus nos comparou com um animal. Qual animal? Vamos lá, tá fácil essa. Ovelha. E Jesus faz um antagonismo, o contrário, dizendo que tem um outro animal que representa o mau crente. Qual é? Começa com a letra B. Vamos lá, fácil. Vamos lá, qual? Existe na igreja as ovelhas e existem os bodes. A pastora está me cobrando, você tem que pregar uma série lá sobre as ovelhas e bodes. Eu vou pregar. E vai ser mais duro que isso aqui. Presta atenção, igreja. Por que Jesus resumidamente nos compara a ovelhas e outros crentes a bodes? Porque a ovelha anda tudo juntinha, bonitinha ali, ó, juntinha. E o pastor diz, vamos para lá, e a ovelha vai. Quando o pastor dá a direção. E obviamente nessa casa, qual que é a direção, igreja? A palavra. Não é a direção do pastor Carlos, é a direção da palavra de Deus. O bode não. O bode, ele é um bicho que ele anda sozinho. Ele quer fazer do jeito dele, ele não aceita direções. Ele anda com um sino que faz uma barulheira, por onde ele anda, aquele sino, e ele faz xixi no próprio corpo, nas pernas, fedido. É aquele crente que as pessoas, tipo, entrou na porta, ô irmão, paz ao Senhor, já vou no banheiro, já. A presença dele não tá legal. O bode se esperneia, ele dá amarradas naquele que o cuida. Já viu o bode dando cabeçada? Quem já viu um bode dando cabeçada? Dá amarradas. É o crente que se esperneia. Recebe uma direção, ele já rebate. Não concordo. É a frase do crente que se esperneia. Não concordo. O líder manda a mensagem no grupo, ele já rebate. Põe o dedo na cara. Infantil, imaturo. Não aprendeu a primeira lição do evangelho depois de se converter e se arrepender dos seus pecados. Pastor, aceitei Jesus, me arrependi dos meus pecados e quero andar com Jesus. Qual a primeira lição depois da conversão? Obediência. Se tu não sabe obedecer, tu é um bode. Tu é um péssimo crente. E tu tem que nascer de novo. Pode tocar, tu pode ser melhor que o Jimi Hendrix e o Axl Rose junto. Não importa.
Tu pode ser um pregador que prega em 5 idiomas diferentes. Se tu não obedece, tu é um bode. Tu é um joio. Tu vai ser julgado pelo Senhor por isso. Eu estou aqui te alertando no amor e na compaixão do Senhor. Não resista à poda. E eu sou pastor de uma igreja em que parte de vocês são um bando de orgulhosos. Porque deveriam estar aqui chorando. Se você bater de tarde aqui, se eu não estiver naquela sala trabalhando, estou aqui orando pela tua vida. Ou em casa. Ou resolvendo alguma coisa no celular, ali em escala. Mas eu vou estar aqui. Você passar durante a semana, em algum momento eu vou estar aqui orando, aqui ó. Chorando pela tua vida, orando, clamando pela tua vida. E você não vem ao altar do Senhor. E não estou falando só desse lugar, eu estou falando do lugar espiritual de arrependimento que falta na tua vida. O crente que se esperneia tem um senso de justiça própria muito grande. E essa é a maior característica do crente que se esperneia. Sabe a justiça própria? Ele não aceita, ele quer lá resolver do jeito dele. Sabe o que a Bíblia diz que a tua justiça própria é? Trapo imundo. Você pode repetir comigo essa palavra? Você sabe o que é trapo imundo? Está lá em Isaías. Deus falou assim, ó: as vossas justiças são comparadas a trapo de imundícia. Trapo de imundícia, mulher, é aquele absorvente que você usa no dia que tem um fluxo menstrual mais alto e está cheio de sangue, fica quase preto aquele sangue. Isso é comparado a trapo de imundícia. Deus olha, essa raivinha aí que você tem, essa vontadezinha aí de resolver na força, essa carinha emburradinha que você tem, isso é um lixo e um trapo imundo. É o crente que se esperneia, que não sabe ser podado, baixar a cabeça como ovelha e dizer amém. Porque há muitos bodes ainda na igreja e poucas ovelhas. Muitas pessoas querem título e cargo, não querem baixar a cabeça e dizer amém. Muitas pessoas estão cheias de opiniões, e a pessoa que mais ouve opinião sou eu. Sou eu. Ontem aqui, evangelismo, 50 pessoas, pastor, vai para lá, vai para cá, faz isso. Faz... Por que não baixa a cabeça e diz amém? É difícil. Cara, como é difícil baixar a cabeça e dizer amém? E não é o pastor Carlos que fala isso, é Jesus Cristo de Nazaré, que quer formar uma igreja de ovelhas. Agora, o pastor está pregando uma heresia, o pastor ali não está pregando a palavra, aí você tem todo o direito de falar, pastor, desculpa, valeu até aqui a nossa amizade, estou indo, vai na paz. O dia que teu pastor pregar uma heresia ou fora da palavra, você tem todo o direito de discordar, mas enquanto a palavra de Deus é pregada, a direção de Cristo e o Espírito Santo estiver na casa, você precisa se tornar uma ovelha e não um bode. O que Deus requer de você é obediência na primazia. Gálatas 2:20. Para os crentes que se esperneiam aqui, ó. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe por que tem tantas opiniões, tanta gente discordando, na igreja? Porque está vivo. Tem muita gente viva na igreja. E pouca gente morreu. Sabe por que você fica ofendido com as coisas? Que quando bate aqui, ó, tá vivo, dói. Agora bate num morto, o que o morto faz? O que o morto faz? Não dói, tá morto. Tem muita gente cheia de si mesmo, ego inflado. A minha vontade. O pastor pintou de verde, podia ser o verde mais claro. Tá vivo. Tá cheio de opinião. E tá pouca obediência, tá pouca palavra, tá pouca sujeição. 1 Pedro 5:5. Sejam sujeitos e revistam-se de humildade. Só obedece, só se sujeita quem é humilde. Não se sujeita quem é orgulhoso. E se esse é o seu caso, engole, meu irmão. Seja tratado por Deus. Gálatas 5:24, indo para o fim aqui, igreja. Hoje eu passei um pouquinho mesmo, tá? E os que são de Cristo, repete comigo ali, vai, daqui para frente, vai. Crucificaram as suas paixões.
Se o meu líder lá, tantos anos atrás, falasse assim, ó, você não vai pregar no congresso e para os próximos 3 anos tu não vai pregar, deixa eu falar uma coisa bem sincera, eu ia ficar muito triste, mas eu ia obedecer. O problema da geração de hoje é que se dá um não para ela, fica bicudo, fica emburrado, muda de igreja e ninguém trata ela. Ela anda com o câncer dela exposto por aí. E ninguém pode tocar naquele câncer. Porque daí ela usa a internet para se revoltar aí contra. Ela não tem coragem de sentar e falar, pastor, eu sou orgulhoso, eu sou orgulhosa, eu tenho dificuldade de obedecer, eu tenho dificuldade de me submeter. Eu sou rebelde. A raiz disso tudo é rebeldia. Eu sou vaidoso, vaidosa, me importo com a minha opinião. Eu tenho que ser tratado nisso. Tem uma raiz podre dentro de mim que eu guardo aqui escondido. E quando alguém fala alguma coisa que eu não gosto, isso vem para fora. Seria muito mais fácil se a igreja operasse nessa verdade, nessa transparência. João 12, 24 a 26. O apóstolo do amor aqui, tá? Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não, vamos lá, não o quê? Fica ele só, mas se morrer dá fruto. Pode passar. Quem ama a sua vida, o que acontece com ela? E quem nesse mundo odeia a sua vida, ou seja, faz a vontade de Deus, através da direção de homens santos, da palavra dele. Quem odeia a sua vida, guardará ela para o caminho de quem está trilhando o caminho estreito e está sendo conduzido ao céu. É aquele que obedece, é aquele que se sujeita, é aquele que muitas vezes eu tenho que dizer amém, sendo difícil. Ser crente é um caminho difícil, porque é um caminho de obediência, e obedecer vai confrontar a tua natureza pecadora. Vai confrontar. Vai ter que abrir mão das tuas paixões, como diz ali em Gálatas 5:24. Abre mão das suas paixões. Minha paixão na minha juventude, quando eu estava no mundo, fumava maconha, bebi bebida alcoólica, ia para prostituição, para balada, para loucura. Me apaixonei por Jesus, me apaixonei por esse livro, mais do que tudo, pela palavra. Tudo que eu queria era pregar. E se me dissesse um não para os próximos 10 anos, eu ia ficar triste, mas eu ia dizer amém, porque eu tenho um coração de ovelha. E o teu pastor tem coração de ovelha e quer formar uma igreja de ovelhas, porque Jesus ordenou que nós seremos um corpo de Cristo também chamado de ovelhas do seu rebanho. Olha o 26. Você conhece o 26? Você ama esse verso. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai? Você já falou aquela frase, né? Quem cuida das coisas de Deus, Deus cuida das dela. Está aqui. Quem me servir, o Pai honrará. Mas, se a gente volta nos versos anteriores, o que é servir a Deus? Morrer para si mesmo, negar a si mesmo, negar suas paixões, obedecer, estar sujeito. Beabá do Evangelho. Se você não entendeu isso, cara, não adianta você, quer estudar escatologia, hebraico, grego. Esquece tudo isso aí. Primeira lição do crente é obedecer. Se tu não obedece, tu é um mau crente. 3 formas corretas de reagir à poda. Primeira, repete comigo. Agindo com humildade. Vamos lá, acho que tem só 5 pessoas na igreja. Vamos lá. Poda. Cara, foi podado. Amém, pastor. Amém, líder. Amém, esposa. É verdade, eu estou vestido igual Agostinho. Você tem razão, é verdade. Em vez de, não, você está errada. É muito mais desgastante, não é? Quem concorda comigo que é desgastante? Ficar rebatendo e brigando. Age com humildade. Segundo, se entregando à poda. Repete comigo, vamos lá. Você imagina o ramo ali que está sendo podado, e está lá o agricultor podando. Imagina o ramo falando. O ramo tem boca e fala. Ai, tá doendo. O ramo fica lá, ó, quietinho. Vai doer, mas tá bom, vai logo, vamos embora. Se entregando à poda.
Se entregue ao processo de poda, igreja. Não fique relutante. Eu fui intercessor na igreja que me enviou por 5 anos. Eu trabalhava numa empresa multinacional em Itajaí e estudava, fazia faculdade à noite. Eu tinha uma célula à noite na faculdade e meu único dia de descanso era sábado. Eu lembro da minha líder de intercessão falando assim, ó: a partir do dia tal, todos os intercessores, 6 horas da manhã na igreja para orar. Primeiro pensamento que me veio, sabe aquele balãozinho assim, ó, puf? Cara, meu único dia para dormir, cara. O que eu fazia? Eu ia. Várias vezes eu dormi na oração. Mas, ou dormindo ou não dormindo na oração, estava lá obedecendo. A geração atual, mas é meu último dia, pastor, pop. E vai querer fazer queda de braço até ele achar que ele conseguiu a vontade dele, ao invés de dizer amém. O rebelde vai fazer queda de braço, vai se espernear, vai fazer cara amarrada, vai ter cheiro de xixizinho, espiritualmente falando. Vou pedir a atenção do pessoal, por favor, que está ali atrás, tá? Nós estamos pregando a palavra do Senhor, amém? Terceiro, confiando no processo. Você pode repetir? Cara, confia. Meu líder lá podou. Tá bom, amém? Não estou entendendo, mas tem que ter um porquê. Amém? Amém, igreja? O que vem, pastor, depois da poda? Põe a figurinha ali, Pedro, olha só. Olha só, pega a primeira figurinha lá em cima, tá? Você tá ali, ó, cresceu, repete comigo, cresceu. Agora, tá no próximo, ó. Deus está falando aqui, ó. Quem crê que Deus está falando, levanta a mão. Então chegou no laranja ali, ó. Ó, filho, filha, eu vou te podar, tá? O pastor tá falando, tá? Tá na palavra, ele não falou nada fora da palavra. Eu vou te podar, certo? Aí você diz, quer ou não quer. Você que avalia se você quer ou se você não quer. Depois da poda, o que acontece? O que acontece, igreja? Beleza. Uau, dei fruto. Tirou a fofoca, tô melhor. Tirou a inveja, tô melhor. Tirou o que precisava. Depois que dá fruto, o que acontece? Cresce de novo. E aí o que Deus tem que fazer de novo, igreja? Quando que vai parar esse processo, pastor? Vamos lá, alguém respondeu nunca, vamos lá? Aê, glória a Deus, salva de palmas para nossa ovelhinha amada. Isso aí. Nunca. Enquanto você está na terra, se estiver na Hope, se estiver na Assembleia, na Quadrangular, o Espírito Santo vai podar você pela palavra, usando homens de Deus. Vou chamar o louvor aqui. Você vai ter 2 escolhas, meu irmão, minha irmã. 2, ponto final. Uma, ou continuar um ramo velho e infrutífero na igreja, e vai ver os outros crescendo, e vai ver os outros avançando. Ou você vai passar pelo desconforto da poda. A escolha é sua. A tua carinha vai revelar se você está gostando ou não, se você quer ou não. E guarda essa frase, e eu termino aqui. Repete comigo. Sentir-se podado não significa estar abandonado. O sentimento da pessoa que está sendo podada é esse, né? Que ela está se sentindo abandonada por homens, por Deus, né? Porque dói. Repete de novo a mesma frase, vamos lá. Sentir-se podado. Pode continuar. Não significa estar abandonado. Próxima parte da frase. Significa estar sendo preparado para frutificar mais. Amém? O que Deus poda? Não é para cortar teu barato. Não é porque, ai meu Deus, cara, quero pregar e me disseram não. O líder lá falou uma coisa que eu não gostei. Pô, minha esposa de novo está cortando meu... Não é isso, marido cortando, não é. É para tirar aquele ramo que vai contra a tua vontade, vai contra a tua natureza, vai te confrontar, vai contra as tuas paixões, teus desejos, teu ego, tua vontade, vai contra você, contra convicções suas.
para que saia aquele ramo podre e nasça um fruto abençoado. E é assim que você cresce, é assim que você avança, é assim que você amadurece na igreja. É assim. Não é, ei igreja, você vai crescer, aleluia, e choro e vai para casa. Não é. É ouvindo a verdade da palavra, como disse Cristo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você tem que saber quais são teus pontos fracos, teus ramos podres, arrancar eles na raiz, para que você floresça. Vamos ficar de pé, igreja. Eu não vou chamar ninguém aqui no altar, mas se você tem um pouco de senso espiritual, se você entende que você tem que mudar, que você está errado, que tem coisas que não estão certas na sua vida, que você tem convicções, que você bate o pé, mas no fundo é orgulho, no fundo são convicções erradas que o próprio Cristo quer arrancar e transformar de você. Se você tem senso de justiça, anda chateadinho, burradinho por aí, e Deus precisa tratar isso no teu coração, eu acho que você deveria dobrar o teu joelho, desligar o teu celular e falar com o teu Deus. Eu não sei você, mas eu tenho muito para ser transformado ainda. Não é porque eu sou pastor que eu cheguei na plenitude da transformação, não. Eu tenho muito a ser transformado, igreja. Se essa palavra falou contigo, não precisa vir um altar não, só dobra o joelho na tua cadeira aí